Irmãos, se existem pessoas que não estavam ontem, eu quero aqui então dizer o que nós estamos falando e já entrar direto na minha fala de hoje. Eu não estou vendo aqui, espero que eu siga corretamente, não dá para ver exatamente, vou olhando lá eu acho que eu consigo ver. Não, eu acho que eu vou de longe assim, eu consigo acertar, não tem problema. Não, eu vou tentar olhar lá, eu sou meio ceguinho, mas eu acho que eu consigo. Obrigado, tá bom. É o seguinte, nós estamos falando algo que não é tão empolgante para várias pessoas, porque se trata mais de uma aula de história do que propriamente de pregação da palavra, mas o meu desejo é que a gente olhasse para a história não de forma apaixonada, mas até para a gente aprender com alguns erros e acertos. A palestra de hoje vai ter um pouco disso, de mostrar como Deus vai dando maturidade para a gente, e ao invés de olharmos para um personagem histórico como Jonathan Edwards de uma forma a quase idolatrá-lo, isto é, de dizer, olha, isso é que era homem de Deus, não é? Que a gente aprenda a ler história e entender que Deus agiu na vida de pessoas e através de pessoas, mas também agiu amadurecendo pessoas, como a gente vai ver hoje com Jonathan Edwards. Então ontem, para quem não teve presente, eu fiz uma breve biografia de quem foi esse homem do século XVIII, viveu naquilo que era a América colonial, veio a ser os Estados Unidos da América, mas foi antes da independência da Inglaterra, e de como ele experimentou avivamentos e fez avaliações sobre avivamento. Mas o que eu disse ontem foi só o início. A carne vem hoje. Ontem a gente comeu antepasto, assim, aquele pãozinho, né, tal. A carne sobre a sua avaliação crítica vem hoje, porque eu vou me referir ao principal livro dele na parte final da palestra, tá? Então, se você não veio ontem, você vai perder um pouco do panorama e um pouco da história por detrás da crítica dele, mas eu acho que aqui pelo menos você vai ter as lições teológicas, ou algumas das lições teológicas que a gente pode tirar disso, tá? Eu espero que seja útil. E a gente vai eu vou explicar como é que nós vamos proceder nessa palestra, para depois você saber onde é que a gente está, para você não ficar com a impressão de que o pastor se perdeu. Não, eu vou chegar lá, tá bom? Então, eu quero ler um texto para começar. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 a 8. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 a 8. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse último verso é que eu cito aqui no slide, que é o texto, como eu vou mostrar mais adiante, que serviu de base para uma série de sermões que virou o livro principal dele sobre avivamento, tá? Então, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, o título da palestra de hoje é Em Busca de uma Piedade Genuína. Ontem eu falei que Edwards aliava intelectualidade com piedade, e ele passou pelos avivamentos e fez a avaliação crítica deles. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre como é que ele fez a avaliação crítica à luz de dificuldades muito grandes. Então, esse é o esboço da nossa... deixa eu ligar aqui. Esse é o esboço da nossa palestra, tá aí. Primeira parte, polêmica no grande despertamento. Eu vou explicar um pouquinho dessa polêmica. Depois a gente vai trabalhar com o discernimento espiritual de Edwards desenvolvido. Depois o livro Afeições Religiosas.
e critérios de avaliação que ele estabelece nesse livro. E por último, algumas aplicações finais, tá? A gente vai ter algumas aplicações ao longo da palestra, porque a gente vai ver problemas que Edwards enfrenta, mas eu quero no final que a gente feche com algumas considerações importantes sobre esse assunto. Então, vamos lá. Primeira parte, vamos falar sobre polêmica no grande despertamento, excessos, polarizações e divisões. Falei um pouquinho disso ontem, mas eu preciso voltar nisso agora. Olha só, quero falar sobre a polêmica das emoções. Vou começar falando sobre algo que acabou acontecendo com o avivamento e uma polarização de grupos, um contra, outro pró. E a gente vai ver que depois acabou se dividindo em mais grupos e gente que discordava disso ou daquilo. Primeira consideração que quero fazer é que havia uma polarização entre velhas luzes e novas luzes. Essas eram expressões que passaram a ser usadas e foram a referência para se falar daqueles que estavam iluminados com uma ideia nova ou aqueles que estavam se apegando a uma iluminação antiga. Essa é a ideia. Então, velhas luzes eram os tradicionais, vamos dizer assim, e os novas luzes eram aqueles que estavam abertos a algumas novidades. Bem, para sua surpresa, Edwards não está no velhas luzes. Edwards está nos novas luzes, mas a gente vai ver um pouquinho do que ele aprende com essa polarização. Então, eram opiniões diferentes sobre a nova espiritualidade. Então, o que estava acontecendo que estava gerando polêmica? Reações corpóreas, isto é, lembra que eu falei ontem de pecadores nas mãos de Deus irado, né? As pessoas ficarem, alguns, naquele sermão diz que alguns se agarraram às colunas do templo, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque sentiam que o juízo de Deus parecia iminente sobre eles, mediante a pregação da palavra. Então, para alguns isso parecia um exagero, né? Reações corpóreas, gemidos, choro compulsivo, clamores estridentes, agonias no corpo, fortes impressões na alma, isso é, a impressão de que Deus estava falando com ele diretamente, e em alguns casos até pessoas que diziam ter tido visões. Então, como é que você trata disso? Isso é de Deus ou não é de Deus? Essa era a polêmica que tinha sido gerada, tá? Para piorar as coisas, você não só tinha gente que era contra o avivamento e gente que era a favor, é o caso de velhas luzes, novas luzes. Então, velhas luzes, eles estavam contra tudo que estava acontecendo. Eles diziam, isso não pode ser de Deus, isso aí é contrário àquilo que nós cremos sobre vida cristã. E os novas luzes estavam dizendo, por que é contrário? Se tem gerado nas pessoas amor por Cristo, apreço pela palavra e tudo mais. Edwards foi um desses que estava mais ligado ao grupo de novas luzes, embora ele fosse crítico de algumas coisas de novas luzes. Ele só não queria era desprezar o que estava acontecendo como sendo de Deus. Bem, para piorar as coisas, tinha o grupo dos entusiastas. Entusiastas era o nome que se dava para as pessoas que hoje nós chamaríamos de pentecostais ou carismáticos. Tá? Esse era um termo antigo que remontava lá ao período do século XVI e XVII. Eram aqueles que gostavam de efusividade. Tinham pessoas assim durante o grande despertamento, e essas pessoas tinham estratégias emocionalistas que estavam frustrando até o pessoal de novas luzes, até o pessoal que abraçava o avivamento. Como, por exemplo, cultos excessivamente longos. Tinha um tal de James Davenport, um homem tão exagerado no seu emocionalismo, que tinham histórias que diziam que uma vez ele pregou 24 horas sem parar. E pessoas que ficavam estáticas durante horas. E gente que queria mostrar uma espiritualidade maior através de reações exageradas, de êxtase, tá? Então, diante disso tudo, o que acontece? Olha só, novas luzes são atacados pelo pessoal mais racionalista, velhas luzes, e esses aliados de Edwards, ambos os lados escrevem documentos em meio a todo esse exagero e essas coisas que são novas. E aí, o pessoal de novas luzes, eles se protegem como? Desses extremismos. Eles dizem assim, olha, a gente não associa
ou eles se protegem dessa associação com os entusiastas, não identificando convulsões com genuína convicção espiritual, mas focando na mudança de vida. Então a gente tem aqui um panorama do que estava acontecendo e da polêmica na época. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, a polêmica era assim, alguns achavam que essa novidade não era de Deus, até porque já tinham ouvido falar de muitas conversões, de coisas que no passado poderiam ser chamadas de avivamento, mas nunca ninguém tinha visto algo dessa magnitude. E essa novidade estava deixando os mais tradicionais preocupados. O pessoal de Velhas Luzes diz, mas tem aumentado o amor por Deus, o apreço pela palavra, e o que é isso? Isso é o quê? Nós temos que rejeitar tudo como sendo de Deus? E aí alguns emocionalistas, entusiastas vão dizer exatamente, e só é de Deus quem tem essas experiências. Aí pronto, aí virou, polemizou de tal forma que alguns que aceitavam o avivamento, como esses Novas Luzes, passaram a dizer, nós não concordamos que alguns desses exageros sejam sinônimo de grande convicção do seu pecado e da sua fé em Cristo. Pelo contrário, como é que a gente sabe que alguém de fato experimentou a obra do Espírito? Se existe mudança de vida. Então, essas foram algumas das coisas trabalhadas em meio àquela polêmica, tá? Bem, acabou acontecendo essa polarização ao final do avivamento, e eu quero dar exemplo dessa polarização nesse slide aqui. Primeiro, os racionalistas e a sua crítica ao avivamento como sendo entusiasmo. Quando eles criticavam, o que eles estavam dizendo era que você tinha que rejeitar tudo. Por outro lado, você tinha os entusiastas e suas estratégias emocionalistas como prova de espiritualidade. É como se você aceitasse tudo. E tanto a crítica quanto os excessos aumentam no final do avivamento, tá? No final do grande despertamento. O que acontece? Edwards escreve 2 obras analisando o avivamento e as emoções, e ele acaba rejeitando ambos os excessos. Ele rejeita aqueles que rejeitam tudo e rejeita aqueles que aceitam tudo. Ele se opõe a ambos, mostrando que a gente precisa aprender a fazer distinções, distinguir entre aquilo que é lícito e aquilo que não é. Ontem eu falei de uma das obras que Edwards escreveu, que é aquela Sinais de Autenticidade, né? A obra foi uma palestra que ele deu na Universidade de Yale, a convite do diretor lá, em que ele tinha os alunos que eram mais favoráveis ao avivamento, os professores que estavam preocupados com os exageros. E aí Edwards não vem defender nenhum nem outro. É claro que ele vem mostrar, ele crê na legitimidade do avivamento, mas ele então se opõe aos que rejeitavam, mas alerta aos entusiastas, ou aos meninos que estavam empolgados, para examine tudo, examine, cuidado. Bem, Edwards vai ser ainda mais amadurecido nisso, e essa é uma crítica que no começo Edwards fez, e o George Whitefield, que era aquele grande orador, mas que era mais novo do que Edwards, não reconhece no começo. Edwards chega a comentar com ele numa conversa pessoal, que ele achava que algumas coisas estavam saindo fora do eixo, e Whitefield não dá muita bola a isso. Mais tarde ele vai dizer, Edwards estava certo, algumas coisas saíram fora do eixo. Quer dizer, acabaram caindo em exageros. Então, à medida que passa o grande despertamento, você vê um desapontamento grande por parte de várias pessoas, inclusive de Edwards. E aí, eu diria que houve um aprofundamento de percepção, de entendimento, de discernimento espiritual. Então veja por quê. Após o grande despertamento houve muito esfriamento e retrocesso espiritual. Quer dizer, durante cerca de 2 anos muita coisa aconteceu que impactou pessoas, mas aí passado esse período houve muita gente que retrocedeu espiritualmente. E aí isso não combinava, não parecia estar certo, né? Muito esfriamento, muito retrocesso espiritual. E aí, diante disso, as emoções passaram a ser distinguidas. Então aqui tem uma coisa interessante, olha só. Edwards passa a entender que as emoções podem ser tanto genuínas, produzidas pelo Espírito, quanto falsas. Você tem exemplos na Escritura de emoções genuínas, e você tem exemplos na Escritura de emoções falsas. E por que isso?
Porque Satanás sempre falsifica religiosidade experimental. Por quê? Porque religiosidade experimental é valiosa. Edwards usa, numa das suas obras, a ilustração de que você só falsifica ouro, você não falsifica muito cobre, porque ouro é mais precioso. Então você falsifica aquilo que é valioso. Satanás é um mestre de falsificação. Se ele não falsificasse, você não veria proveito nisso. Porque ele falsifica, que você tem que entender que tem proveito nisso. Então, ao invés de rejeitar as emoções ou de endossá-las todas, ele diz: não, a gente tem que distinguir que pode ter coisa genuína ali, e é exatamente porque ela é bela que Satanás tem semeado algo que é forjado, algo que é falso, algo que não deve ser absorvido, não deve ser imitado. Então, Satanás é mestre em imitar as coisas excelentes. Quero dar um exemplo bíblico, só para você compreender como isso é típico do maligno, né? Estudiosos já notaram uma coisa muito interessante no livro do Apocalipse. Lá tem uma besta que surge do mar, que é extraordinariamente poderosa. Uma das coisas que mostra o seu poder, e diz lá que ela opera segundo o poder do dragão, que é uma linguagem para falar de Satanás. Essa besta, ela sofre uma ferida mortal, mas ela vive. E depois dessa besta, vem uma besta que emerge, que vem da terra, e essa besta que vem da terra, ela prepara o caminho para a besta do mar. Está lembrando uma história que você conhece da Bíblia? E aí os comentaristas têm dito exatamente isso que Satanás faz. A história das duas bestas em Apocalipse 13 é um exemplo do falso profeta preparando o caminho para uma figura marcante que sofre uma ferida mortal e parece que volta à vida. É a história do Evangelho, João Batista preparando para Cristo Jesus, sendo falsificada, sendo forjada, para que as pessoas sejam atraídas diante desse grande display, demonstração de espiritualidade. Então, essa história bíblica é apenas para lembrar a você que as Escrituras falam mesmo de Satanás forjando, imitando. Então, o que vai acontecer com Edwards? Edwards percebe que o avivamento se torna... algumas coisas saem fora do eixo, e por causa disso as obras dele vão se tornando gradativamente mais críticas aos excessos de novas luzes. Se Edwards defende contra os racionalistas, ele defende a genuinidade do avivamento, ele passa a escrever mais preocupado com os excessos daqueles que bebem tudo, absorvem tudo, porque ele sente que não existe discernimento espiritual. Pausa para a aplicação. Edwards está pegando em algo que também é verdadeiro de nossos dias. Se tem uma coisa que tem caracterizado muitos nossos dias, é gente que gosta de boa pregação, mas ele também gosta de um monte de outras coisas que não combinam com boa pregação. Então você pode conversar com muitas pessoas e de repente falar de algum livro, teólogo ou pregador que você goste, e ele fala: nossa, gostei muito também, achei excelente, de Deus. E aí depois você ouve ele falar alguma outra coisa do tipo assim: peraí, você ouve fulano também? A impressão que dá é que as pessoas amam comer um filé bem feitinho, mas elas também vão pegar uma coisinha no lixo de vez em quando, porque é gostoso. Eu sei que essa ilustração ela é forte, mas ela mostra o que frequentemente acontece no nosso meio: a falta de discernimento espiritual. Então, Edwards está percebendo que nos seus dias as pessoas absorvem tudo que acontecia no avivamento sem discernimento, sem entender e sem compreender que é possível ter coisas que são boas, que são saudáveis, misturadas com coisas que não são. Faltava esse tipo de coisa. A polarização era: eu sou contra, eu sou a favor. Então é aqui que a gente precisa ter critérios, e Edwards vai nos ajudar nesse tipo de critérios. Então, vamos para a segunda parte.
é o discernimento espiritual desenvolvido. Eu quero mostrar como é que Edwards vai ter certa cautela e vai mostrar certos modelos ao final do grande despertamento. E aqui é o começo do desenvolvimento do pensamento dele. Na próxima parte a gente vai entrar no ápice da reflexão dele sobre avivamento. Mas aqui é o começo do desenvolvimento dele sobre esse assunto, tá? Então, vamos ver como é que Edwards exerce uma cautela crescente e um desgosto crescente pelo entusiasmo, tá? Então, cautela e um crescente desgosto pelo entusiasmo. Olha só essa frase dele que tem a ver com aquilo que a gente acabou de falar. Não é novidade que muita religião falsa prevaleça num tempo de grande reavivamento da verdadeira religião. Edwards escreve dizendo que isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu na história. E eu tenho até um outro exemplo de um estudioso de Edwards, o Gerald McDermott. Deixa eu dar esse exemplo. Edwards fala assim, pega o caso de Josias. Eu falei ontem da reforma de Josias. A reforma de Josias teve a mudança genuína? Teve. Mas ainda tinha pecados no meio dela? Tinha. Edwards cita exemplos dos profetas para mostrar que a reforma de Josias não era completa, isto é, ela tinha problemas espirituais. Ele também trabalha com a igreja apostólica. Olha para os problemas da igreja apostólica. Olha para as cartas que Paulo escreve. Muita gente lembra assim da igreja de Atos como sendo uma igreja exemplar, extraordinária, né? Ele vai dizer assim, peraí, a igreja de Atos é a mesma de Coríntios. Lembra de Coríntios? É a mesma. É a igreja de Gálatas. Lembra da carta aos Gálatas? É aquela lá. Ele está querendo dizer assim, você só olha para o crescimento extraordinário de Atos e esquece de ver os problemas de Gálatas, de Coríntios e assim por diante. Então, ele está querendo dizer, o que aconteceu na igreja apostólica foi genuíno? Claro que foi. O Pentecostes foi genuíno? Claro que foi. Mas era isento de erro? Claro que não. Tinha só um pouquinho erro? Não, tinha um monte de erro. E aí Edwards com isso está querendo dizer, olha, não é porque existe erro que Deus não esteja trabalhando, mas a gente tem que aprender a discernir, a gente tem que aprender a distinguir, antes do que endossar todas as coisas ou rejeitar todas as coisas. A gente tem que ter discernimento. Um exemplo que ele dá histórico é a reforma protestante. Ele vai dizer, até a reforma teve uma série de problemas, embates, teve coisas que denegriram um movimento que era, em sua grande maioria, bom. Mas, por exemplo, os reformadores não conseguiram em vários momentos conviverem juntos ou lutarem por uma causa conjuntamente. Às vezes eles mesmos se dividiram. Então Edwards está citando que exemplos da escritura ou da história mostram que verdadeira religião pode estar misturada com religião falsa. E o Gerald McDermott, que é um estudioso de Edwards, cita um exemplo muito bom num livro dele, chamado As Marcas da Verdadeira Espiritualidade. Ele fala assim, presta atenção na sua vida. Você não é um crente genuíno que ainda assim tem pecados que não são próprios de um cristão? Você não experimenta às vezes comportamentos que você diz assim, não deveriam estar presentes na vida de um cristão? O seu coração ainda não tem lutas que você diz assim, Senhor, molda a minha vida. Se isso é verdadeiro do seu coração, por que não poderia ser verdadeiro de um movimento religioso? Então, ele está lembrando que quando o cristão experimenta a luta entre carne e espírito, ele mostra as inconsistências da sua vida. Uma das coisas que mais nos frustra é que nós cantamos muito bem aqui na frente. Nós louvamos o Senhor, a gente ora de forma bonita, sabe? As pessoas vão falar, ai que bonito como ele ora. Mas a nossa vida é inconsistente. Muito do nosso comportamento não combina com as orações e cânticos que nós proferimos. Isso é verdadeiro do nosso coração. Então, a gente aprende com Edwards de que é possível que seja genuíno e ainda assim ser misturado com algo falso. Estou dizendo isso porque isso vale até na maneira como a gente avalia pessoas. Você não pode olhar para alguém e falar assim, pecado X, acho que ele não é de Deus, não. Não é assim que a gente avalia as pessoas. É claro que pecado X tem que ser confrontado, tem que ser conduzido ao arrependimento, à confissão e ao perdão. Mas isso mostra as inconsistências ainda presentes no povo de Deus, ainda presentes nesta vida.
Então, aqui a gente aprende com Edwards que é na mistura da falsa religião com a verdadeira que o diabo tem tido maior êxito contra o reino de Cristo. Ele não vem com vestido de vermelho com tridente na mão. Não é assim que a Escritura o apresenta. A Escritura o apresenta como anjo de luz. Ele sabe vir bem vestido. Você fala assim, ó, de Deus. Por isso que o texto que a gente leu ontem é: provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque eles não são evidentes. Não fica assim, nítido, na hora você fala assim, isso aí não é de Deus. Isso aí não é de Deus, porque tá um cara meio vermelho, esse chifre aí não está muito bonito. Não é assim. Ninguém enxerga desse jeito. Ninguém detecta desse jeito. Tá? É por isso que tem casos como o do apóstolo Paulo lá em Atos, que disse que tinha uma jovem adivinhadora que ele analisou por vários dias. Ela não falava grosso, entendeu? Ela não fazia coisas horrendas, não tinha força sobre-humana, nada disso. Ele disse, Paulo não sai expulsando demônios, diz que ele analisou ela por vários dias, até que ele entendeu. Ele falou assim, essa moça, ela não está fazendo algo que é normal de um ser humano fazer. Isso é atuação do maligno. Mas ele teve cautela para discernir. Não estava óbvio. Ele analisou por tempo. Então, Edwards nos ensina que é assim, é na mistura da falsa religião com a verdadeira, que o diabo tem maior êxito contra o reino de Cristo. É por isso que na sua obra, que não tem em português, é a única das que eu estou falando aqui de avivamento que não tem em português, diz alguns pensamentos sobre o presente avivamento, é o título completo dela. Ele se opõe mais ao entusiasmo. Então, ele se opõe ao entusiasmo por quê? Porque ele percebe que muita gente está absorvendo o avivamento sem critérios. Então ele fala, santas afeições não são calor sem luz. Essa é uma frase dele. Santas afeições, isto é, a verdadeira religiosidade, não é feita de calor sem luz. Então, essa é uma ilustração bonita que ele vai usar em outros momentos. Ele se refere à luz, à boa doutrina, que muitas vezes aqueles mais conservadores tinham, mas não tinham calor. E os entusiastas eram cheios de calor, mas não tinham luz, discernimento, bom critério, boa doutrina. Ele falou, não, santas afeições não são calor sem luz. Inclusive, nesse livro que não está em português, tem uma experiência, lá é narrada uma experiência que ficou muito famosa de Sarah Edwards. Muitas pessoas que leem sobre Edwards ou ouvem falar, sempre perguntam para mim, pastor, tem um negócio que eu ouvi falar, uma tal de, ela levitou, é verdade que a Sarah Edwards levitou? Essa é uma história que se tornou conhecida por causa principalmente de textos que chegaram no Brasil antes do que as obras de Edwards chegarem. Então assim, as pessoas não conheciam, não avaliavam, porque ninguém olhava para o original, não dava para saber. E numa das palestras de Martin Lloyd-Jones, que está publicado num livro dele sobre puritanos, ele fala que Sarah Edwards levitou. E você fala, meu Deus, não é possível. Isso aí não pode ser de Deus. Ou não, é de Deus, mas Deus faz essas coisas. Então, muita gente pergunta, ela teve um momento de transe espiritual, isto é, de forte impacto espiritual, e ela levitou. Então, uma das coisas que eu aprendi, olhando para o texto original, é que não dá para a gente falar de algo físico. Lá em inglês a palavra é transports. Transports significa você ser enlevado. Mas isso não significa que você saiu do chão, significa que sua alma sentiu como que conduzida. Por que eu estou contando essa história? Muita gente não sabe disso, mas é porque Edwards faz uma coisa interessante nesse livro. Ele narra a experiência da sua esposa, mas ele nunca conta que é a esposa dele. Inclusive, ele nunca conta nem a idade, nem o gênero dela. Ele fala de uma pessoa, sempre de maneira neutra. Por quê? Ele quer contar uma experiência, ele sabe que se ele contar a experiência dessa pessoa de um jeito que dedicas, alguém vai falar, você está falando da sua esposa, né? Está falando da sua esposa porque você está favorecendo a sua esposa. Mas na verdade ele quer contar um exemplo de alguém que ele confia, que ele sabe que é madura na fé, mas que teve experiências fortes durante o avivamento. E por que não? Por que isso não poderia acontecer?
Então o que ele faz? Só para você entender a história. Ele sai em viagens, em pregação. Quando ele volta de viagens, de pregações em outros lugares, ele soube através de servos, filhos dele e a própria esposa, dizendo assim: olha, Deus me deu experiências que foram preciosas mediante a reflexão da palavra dele. Olha o que ela diz ter experimentado, que são algumas coisas. Ela diz que teve momentos que ela teve fraqueza física, porque ela contemplava as excelências de Cristo. A sua alma foi como que arrebatada em amor e doces consolações. Ela diz assim: eu senti algo que eu não tinha sentido antes. Grande deleite em entoar louvores, um prazer assim, que era mais rico do que eu havia experimentado antes. Profundo senso da majestade de Deus e da vileza da criatura. Então, isso que eu estou descrevendo aqui, que são expressões tiradas dessa narração, falam de momentos em que ela sentia fraqueza física, em que ela ficava meditando nas coisas do Senhor e na palavra do Senhor durante algum tempo. E isso foi visto por Edwards como sendo algo que não era falso. Então, olha o que ele faz. Edwards resolve contar essa experiência dela, só que agora como um modelo de espiritualidade. Presta atenção. Por quê? E aqui vem o ensinamento interessante para a gente aprender. Ele sabia que ela era espiritual desde jovem. Lembra que ontem eu contei a carta que ele escreve dizendo: ouvi falar de uma jovem assim, 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 assim. Então ele sabia da piedade dela. Segundo, ela é exemplo de piedade evangélica, e ela tem algumas características que são positivas para a gente dizer que ela não foi enganada pelas coisas que estavam acontecendo. Primeiro, ela não é jovem em termos de idade. Essa pessoa não é nova convertida. Ela não foi criada como entusiasta ou crendo em revelações ou coisas desse tipo. Ele quer dizer assim, ó: se você me disser, estou contando uma experiência aqui, se você me disser: mas ela é uma pessoa nova, sabe como é que são os jovens ficam assim muito efusivos, vão para acampamento, na hora da fogueira lá choram compulsivamente. Estou falando de situações que poderiam mostrar assim algum tipo de imaturidade. Diz: não, essa pessoa não é jovem. Mas de repente ela é nova na fé, né? As pessoas assim neófitas, eles são assim muito levados por ventos de doutrina. Não, essa pessoa não é nova na fé. Mas eu tenho certeza que ela tem um pezinho lá no movimento carismático, né? Ela deve ter sido ensinada assim a buscar essas coisas. Não, essa pessoa, pelo contrário, o pano de fundo dela religioso é completamente diferente disso. Então, por que ele conta isso? Porque ele quer dizer assim, ó: é possível ter essas experiências e elas serem genuínas. Mas, por que eu sei que elas são genuínas? Agora. Porque eu vejo os frutos na vida dessa pessoa. Ele fala: essa pessoa, ela tem demonstrado uma humildade que é exemplar. Então, embora ele não narre quem seja, ele diz assim: essa pessoa demonstra humildade. Ela também demonstra um cuidado de necessitados que é impressionante. E ela também demonstra um serviço para com a sua casa. Então assim, o que eu estou explicando é que ele dá exemplos dos frutos dela. Seria a mesma coisa que eu dissesse assim: rapaz, fulano teve uma experiência lá no culto, eu acho que ele está cheio do Espírito. Você não veria ele cheio do Espírito pelas coisas que ele fez no culto. Você veria ele cheio do Espírito se com a sua esposa ou com o seu marido a pessoa agisse de uma forma santa. Se com os seus filhos ou com o seu pai agisse de forma santa. E com os seus subordinados ou superiores agisse de forma santa. É assim que Efésios fala de plenitude do Espírito. Eu mencionei isso ontem. Então, é pelos frutos de vida dela que ele diz assim: é uma pessoa cheia do Espírito. Então, isso é evidência de que efeitos físicos não são prova de entusiasmo ou imaturidade. Nessa obra, Edwards está querendo dizer: Deus pode fazer coisas genuínas desse tipo, e isso não ser prova de que a pessoa é imatura na fé. Ok, dito isso, agora a gente entra na terceira e mais importante parte da palestra, que é assim: o que acontece então quando passam alguns anos mais e esses exageros passam a se tornar extremados e gerando mais polarização? Edwards escreve a sua principal obra
4 anos depois que o avivamento terminou, e muito do fogo acalmou um pouco, mas acabou dividindo igrejas. Ele escreve então, baseado numa série de sermões, afeições religiosas e critérios de avaliação, uma teologia madura de discernimento e espiritualidade. Esse é a capa do livro, acabou de ser lançado em português, você pode adquirir esse livro, ler pela Edições Vida Nova. Então é um livro que dá um panorama sobre o que Edwards pensava de verdadeira piedade. Ele não fica lá falando sobre o avivamento historicamente. Eu te dei um panorama ontem e hoje para você entender onde é que esse livro se situa. Lá ele escreve sobre o que é religiosidade verdadeira, o que é piedade genuína. Então, veja só, algumas coisas básicas sobre esse texto. Primeiro, foi uma série de pregações em 1 Pedro 1,8, que ele pregou em 42 e 43, logo depois do avivamento, e que depois viram a base do seu discurso. O livro tem 3 partes. Primeira é a natureza das afeições. Essa é a parte menor, mas fundamental, que ele vai discorrer depois. Eu quero gastar mais tempo com essa primeira parte, e eu vou falar brevemente das outras 2. O livro é extenso, não dá para eu falar aqui de tudo delongadamente. Na segunda parte ele fala dos sinais que a gente vê na vida das pessoas, que não são prova de que elas experimentam algo genuíno. Sinais incertos. Então deixa eu explicar o que está acontecendo aqui com Edwards. Edwards está... O que antes ele dizia assim, tais efeitos físicos não são prova de que não é de Deus. Ele está sendo mais ameno. Agora ele vai dizer assim, tais efeitos físicos não são prova de genuíno avivamento. Ele está sendo mais crítico. Ele passa a olhar para algumas coisas que os entusiastas usavam como sinônimo de espiritualidade, para dizer, não são sinais certos de uma verdadeira espiritualidade. Enquanto que a terceira parte são os sinais distintos da graça de Deus, isto é, que demonstram a graça de Deus na vida de alguém. Então, o que são as afeições? Depois, sinais que não mostram verdadeira espiritualidade necessariamente, pode, mas também pode ser que não. E sinais que apontam para a graça de Deus na sua vida. O que ele está fazendo aqui é oferecer subsídios para discernir a verdadeira espiritualidade, as santas afeições. Esse livro acabou se tornando um clássico da literatura sobre avivamentos, e por isso eu me alegro em vê-lo em português, porque você pode agora ler sem essa dificuldade de acesso por causa do idioma, né? Então, vamos trabalhar com a primeira parte, e depois a gente trabalhar com a primeira parte, eu falo um pouquinho da segunda e da terceira, e a gente faz algumas colocações. Primeiro, Edwards, na primeira parte, ele mostra a típica estrutura de um sermão puritano. Os puritanos, quando eles pregavam, e Edwards não é um puritano tecnicamente falando, mas ele é um herdeiro da tradição puritana, porque ele vive 100 anos depois do movimento puritano, tá? Por volta de 100 anos depois que o movimento está em voga, né? Então, como é que os puritanos pregavam? Eles tinham 3 partes do sermão. A primeira parte era uma breve exposição do texto dentro do seu contexto. A segunda parte era uma explicação mais longa sobre as verdades que você extrai do texto. Era a parte doutrinária. Você extrai certas verdades do texto. E por último, a parte mais longa do sermão eram as aplicações, os chamados usos. É assim que os puritanos faziam. Então, Edwards vai fazer exatamente isso nessa primeira parte. Ele vai ter uma exposição do texto, depois ele vai falar da sua doutrina, e por último, ele vai falar das implicações. Uma pausa aqui para a gente, nós que somos da área de teologia, aprendermos, e os alunos do seminário refletirem. Se os puritanos fossem perguntados assim, você prega expositivamente, você é mais temático, você é um cara mais prático? Ele diria, e por que um deles só? Eles não entendiam que essas eram coisas excludentes. Você não precisava ser expositivo e não entender que existe um tema organizador da sua mensagem. E que esse tema não possa ser prático, altamente doutrinário ao mesmo tempo que prático.
Então, sabe essa polarização que existe hoje? Tem gente que diz, não, meu negócio é pregação expositiva, e está certo. Pregação expositiva significa deixar que o texto norteie o seu entendimento deles. Mas tem gente que diz, não, eu acho que a gente precisa, ter boa teologia na mensagem. E tem gente que diz, não, mas meu negócio é ser uma pessoa mais prática, sabe assim, eu gosto de aplicar na vida das pessoas. O que é interessante de entender essa divisão tripartida é que, embora os puritanos não sejam perfeitos, não existe aqui nenhuma tentativa minha de dizer que os sermões deles eram impecáveis, de maneira nenhuma. Existe uma lição que a gente pode aprender, de que a razão pela qual sermões práticos cativam muita gente é porque é necessário ouvir a praticidade das escrituras pregadas. A razão pela qual é necessário que o sermão seja repleto de doutrina é porque isso que alimenta o povo de Deus. E a razão pela qual você tem que expor é porque é só assim que você consegue deixar com que o texto norteie a sua pregação, antes do que você impor coisas ao texto. Então, é interessante que essa divisão tríplice estivesse presente nos puritanos e estava presente na obra de Edwards também. Então, quando ele começa a falar sobre o contexto, ele vai dizer assim, olha, o que está acontecendo lá na carta de Pedro? Lembra? O sermão é em 1 Pedro 1,8, aquele texto que a gente leu. Ele fala, o que está acontecendo são provações, são perseguições. A igreja que está lendo a carta de Pedro é uma igreja que está sofrendo. E mesmo em meio a sofrimento, o texto fala de amor e alegria indizíveis, são coisas sublimes. Lembra do texto, versículo 8, que é o verso principal? Ele fala, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então ele fala de amor e de alegria, mas que são sublimes, porque ele fala de alegria indizível, quer dizer, eu não tenho nem como descrever. Então Edwards pega essa frase de Pedro para falar que é possível ter grande amor e grande alegria debaixo de provações, debaixo de dificuldades. Então isso é o que o texto ensina. Aí quando ele começa a entrar na parte mais doutrinária, ele fala que existem duas faculdades da alma, que era bem o pensamento típico da Idade Média e que veio até o período dele. Mente e vontade. E ele diz, olha, não é a mente ou a vontade que determina alguma coisa, são as afeições que movem a mente e movem a vontade a fazer alguma coisa. Então é aqui que entra a palavra-chave do livro, que é afeições. Afeições para Edwards é aquilo que inclina o coração do homem a ir para lá ou ir para cá. É aquilo que move a mente do homem a raciocinar sobre alguma coisa. Então, afeições para Edwards é aquilo que é mais profundo do que o que você pensa ou o que você decide. Tem a ver com aquilo que reside no coração, aquilo que você ama. Então, antes que haja confusão, eu preciso fazer uma distinção importante. Afeições é diferente do que ele chama de paixões, ou usando uma palavra mais moderna, afeições não é sinônimo de emoções. Edwards vai dizer que frequentemente afeições e emoções estão em lados opostos. Vamos supor, e aqui eu estou dando um exemplo tirado do McDermott, nesse livro em que ele explica afeições religiosas de Edwards. Ele fala assim, pense numa moça que faz vestibular, passa na faculdade, vai estudar fora, longe dos seus pais. É a primeira vez que ela vai não só fazer uma viagem, mas ela vai morar fora. Então isso é um desafio, é um momento marcante na vida dela. O que ela está sentindo? Ela está sentindo medo, ela está sentindo uma certa ansiedade. Então, as emoções dela são emoções que não poderiam paralisá-la, mas mesmo assim ela vai. Por que ela vai? Porque tem algo mais forte que faz ela ir. Esse algo mais forte são as afeições. No caso, nesse exemplo que eu estou dando, se ela resolve ir cursar lá fora, porque ela entende que isso seria bom para a carreira dela, os pais também entendem que é o momento de fazer isso, ela vai mesmo diante de emoções que parecem que levam ela para um lado contrário. Vamos pegar um outro exemplo, que talvez seja mais fácil de entender. Quando Jesus Cristo está no Getsêmani, suas emoções são favoráveis à cruz ou contrárias à cruz? Contrárias.
No entanto, ele diz, não seja feita a minha vontade. Por quê? Porque as afeições dele são santas. As afeições é que o levam a ir até a cruz, a ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Edwards, quando ele fala afeição, ele não quer dizer emoção. Afeições às vezes são acompanhadas de emoções, mas às vezes são contrárias às emoções. Afeições é aquilo que é mais profundo. Então deixa eu colocar aqui um gráfico que eu tirei desse livro do McDermott, que eu já falei, em que ele ensina de uma maneira bem interessante a diferença entre afeições e emoções. Dá uma olhada. Afeições são duradouras e profundas. Emoções são momentâneas e superficiais. Isto é, quando Edwards fala de afeições, ele está falando de algo que é duradouro. Ele não está falando assim, acordei bem. Não tem a ver com isso. Se acordou bem, alguém leva um pisão no dedo, se acordar bem, logo vira uma emoção de fúria. Porque ela é momentânea, ela é passageira, ela é superficial. Enquanto que afeições não, afeições diz respeito a algo que é duradouro, que é profundo. Afeições são coerentes com as convicções. Você age de acordo com o que você acredita. Emoções às vezes sobrepujam as convicções. Então Edwards está tentando mostrar como a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente crê. Afeições sempre resultam em ações. Emoções, não, às vezes não produzem ações. Vou dar um exemplo. A gente pode ter dó de alguém numa situação de miséria e ainda assim não fazer nada. Isso é emoção. Edwards diria, afeições levam a gente a agir misericordiosamente. Então, afeição é muito diferente de emoção. Inclusive, alguém pode ser afetuoso sem necessariamente demonstrar emoções efusivas. Mas ele é afetuoso, isto é, ele se move amorosamente em direção a alguém que precisa de algo. Então, Edwards está fazendo uma distinção interessante aqui, tá? Afeições envolvem mente, vontade e sentimentos, enquanto que os sentimentos, muitas vezes, estão dissociados de mente e de vontade. Então, essa divisão é para você compreender que quando você lê um livro cujo título é Afeições Religiosas, ele não está falando sobre fortes emoções. Ele está falando sobre algo que antecede as emoções, que podem gerar emoções. A gente pode ter momentos de fortes emoções por causa do nosso amor por Cristo. Mas afeições não é sinônimo de emoções. E essa distinção é necessária ser feita. Edwards, então, está preocupado em fazer as pessoas aprenderem a distinguir afeições santas. Existem afeições que não são santas? Claro que sim. Quando, por exemplo, uma pessoa sem Deus reage de forma bélica à sua pregação do Evangelho, ele está mostrando onde estão as afeições dele. Quais são as afeições dele? São afeições de apego àquilo que não é a verdade de Deus. E ele age em conformidade com as suas afeições. Então, Edwards está falando que quando a gente fala de avivamento, a gente tem que pensar naquelas afeições que são santas. Então, um pouquinho mais sobre essas santas afeições. Veja só. Edwards vai dizer assim: a Escritura coloca a religião nas afeições. Frequentemente a Escritura descreve religiosidade como afeição. Ela fala de temor, esperança, compaixão, zelo. Tudo isso é afeição. Ele está falando disso por quê? Porque não é sentimento. Esperança não é sentimento. Medo pode ser sentimento. Alegria pode ser sentimento, mas esperança não. Você fala, nossa, estou sentindo esperança. Não. Esperança você pode ter sentindo ou não sentindo alguma coisa. Zelo você pode ter sentindo ou não sentindo alguma coisa. Compaixão é a mesma coisa. Você não precisa chorar para exercer compaixão. Então, Edwards está mostrando que algumas palavras na Escritura dizem respeito a afeições que são santas, que são boas, que tem que fazer parte da vida cristã. Amor é a principal delas. Amor é a afeição religiosa primordial, que amarra tudo. Aquilo que Paulo diria em Colossenses, é o vínculo da perfeição, né? Ele fala lá de ternos afetos de misericórdia. Lembra da linguagem de Colossenses 3? Ternos afetos de misericórdia, humildade, compaixão. Ele fala de um monte de coisa, mas ele fala, e o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o que amarra essas afeições todas, é aquilo que dá mais significado a elas. Então, Edwards diz assim,
Quando eu falo de afeições religiosas, estou falando de algo bíblico. A Escritura descreve vida cristã em termos de afeições. Afeições tiveram presentes na vida de muitos homens santos, Davi, Paulo, João e principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele dá exemplos no livro sobre como é que Davi, Paulo, João, Jesus Cristo demonstram esse tipo de afeição aqui: amor, temor, esperança, compaixão, zelo, assim por diante, tá? Então, qual é o grande ensinamento de Edwards nessa primeira parte? É que quando a gente fala de afeições, a gente não deve abraçá-las sem discernimento. A gente não deve nem rejeitar, nem aprovar todas as afeições, mas distingui-las. Vamos pegar um exemplo bíblico. Amor. É verdade que amor é de Deus? Não necessariamente. O mesmo livro bíblico que fala que Deus é amor, também nos ordena: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tem o amor, a afeição que é por coisas desagradáveis a Deus, contrárias a Deus. Enquanto que tem afeições que são corretas porque são amor que aproxima de Deus. São afeições que nos colocam para perto de Deus. Então o que Edwards está dizendo é: não adianta você ouvir alguém falar sobre tolerância, amor, e dizer, nossa, essa é uma pessoa piedosa. Pode ser que seja completamente pagã a linguagem de amor e de tolerância. Pode ser que seja dissociado de espiritualidade genuína. Então, amor que é bíblico é aquele que nos aproxima de Deus. Então, na segunda e na terceira parte, que agora eu vou falar de maneira bem resumida, Edwards vai apresentar 12 sinais incertos e 12 sinais certos, que são distintos. Está pequenininho, talvez você não consiga ler por causa da projeção. Eu vou ler alguns deles para vocês. Então, do lado esquerdo primeiro, tá? Olha o que ele diz que são sinais incertos, isto é, que não comprovam para nós de que o que o Espírito de Deus fez na vida de alguém é genuíno, ou que seja de fato de Deus. Então ele fala: 1. Muitas emoções. 2. Efeitos no corpo. 3. Fluência e fervor. 4. Não provocadas por nós. 5. Acompanhadas de textos bíblicos. 6. Com aparência de amor. 7. Tipos diferentes de afeições. 8. Acompanhadas de alegria. 9. Tempo e zelo em funcionamento. 10. Muita expressão de louvor. 11. Grande confiança. 12. Testemunhos comoventes. Ele diz: tudo isso aqui pode acontecer de forma genuína, mas há exemplos na Escritura que não são. Essa é a parte do livro em que ele começa, cada um dos 12 pontos, ele fala assim: tem exemplos na Bíblia em que isso é verdadeiro. Aí ele dá esses exemplos. Mas, aí vem a virada, ele diz: mas também tem exemplos na Bíblia em que isso não é genuíno. Aí ele mostra exemplos pecaminosos desse tipo de coisa, tá? Que não são verdadeiros, não são saudáveis. Por que ele está fazendo isso? Para as pessoas que se empolgavam com o que estava acontecendo, as emoções do avivamento, ele dizer: calma, não é sinal de que é o Espírito de Deus na sua vida. Então, olha com que ele mexe. Eu vou ressaltar algumas delas aqui. Muitas emoções. Puxa, mas eu senti assim, fortes emoções. Ele falou: mas Satanás também já fez essas coisas na vida de pessoas. Mas eu senti efeitos no corpo. Ele diz: aham. Tem exemplos bíblicos de impiedade que afetava o corpo de alguém. Então ele vai trabalhando com várias. Fluência e fervor. Pensa nessa. Alguém que mostra fervor e quando fala você diz assim: esse cara é ungido, porque você está cheio do Espírito. Ele diz: não é porque ele é bom orador, que ele discursa bem, que necessariamente isso é obra do Espírito. Pode não ser. Então ele pega em coisas que estavam acontecendo na época do avivamento para dizer: não são sinais certos de obra do Espírito. Olha os 5, acompanhadas de textos bíblicos. Essas pessoas citam muito texto bíblico. Ele falou: aham, lembra de Mateus 4? Quem é que citou o texto bíblico para Jesus? No deserto. Quer dizer, existem exemplos bíblicos de gente usando a Escritura de forma deturpada. É isso que ele quer dizer. Não é porque citou a Bíblia que necessariamente vem do Senhor. Olha o 10. O 10, muita expressão de louvor. Ah, mas é coisa linda ver eles cantando lá na frente.
Ele falou, mas quem disse que isso é necessariamente piedoso? Pode não ser. O 11, grande confiança. Sabe uma pessoa assim convicta, que fala assim, que você fala, mas esse cara é muito crente, crê muito. Ele falou... Então, eu estou mostrando essa coluna esquerda porque ela acontecia naquela época. E ele diz, mas há exemplos bíblicos que são genuínos disso e exemplos que não são do Senhor, de todos esses sinais. Então ele diz, não são sinais muito seguros para a gente se apoiar. E aí que ele chacoalha muita gente que estava amando o avivamento, que estava achando assim, fantástico, e quem não entrava na onda não era de Deus. Então é aí que Edwards é crítico desses que endossavam tudo sem discernimento no avivamento. Por outro lado, a terceira e última parte do livro dele, que é a maior delas, ele vai falar dos sinais que apontam para a obra do Espírito. Olha lá, afeições graciosas, isto é, quando o que nos move é a graça de Deus. Graciosa no sentido de, é a graça de Deus que nos impele a isso. Não é o nosso muito esforço, a gente faz por obra da graça de Deus. Foca na excelência das coisas de Deus, isto é, enxerga Deus como excelente em tudo que Ele é e faz. Fundamentada na excelência moral, isto é, preocupada com vida pura. Surgem da iluminação divina, acompanhados de convicção de certeza, seguidos de humilhação evangélica, mudança de natureza, promove o temperamento de Jesus, amolecem o coração, possuem bela simetria e proporção, falsas afeições se satisfazem. O fruto é a prática cristã. É muita coisa, eu só vou destacar duas interessantes. Edwards, no ponto 6, ele fala sobre seguidos de humilhação evangélica. Muito interessante isso. Por quê? Porque Edwards usa uma linguagem que a gente não está habituado, mas que era comum na teologia puritana. Falar de obras evangélicas ou obras legais, humilhação evangélica, humilhação legal, é porque Edwards queria distinguir aquilo que acontece quando alguém é humilhado pela lei, daquilo que acontece quando alguém é humilhado pela mensagem do Evangelho. Ele está querendo dizer assim, ó, quando Judas se comove e se sente humilhado, isso foi obra do Evangelho? Não. Mas e quando Pedro chora amargamente e depois diz para Cristo assim, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo? É humilhação evangélica? É. Dois exemplos contemporâneos, né, que aconteceram ao mesmo tempo, de gente que traiu a Jesus. Um tem humilhação que não é evangélica e o outro tem humilhação evangélica. Lembra que Paulo aos Coríntios fala assim, que existe uma tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento. Ela é diferente da tristeza segundo o mundo. Ele faz essa distinção entre pessoas que podem lamentar o pecado, mas de uma forma que não é produzida pelo Evangelho. Porque a maneira como ela fala de pecado mostra muito mais frustração consigo mesmo, decepção com os resultados. Isso acontece com muita gente. Quando a gente confronta o pecado na vida das pessoas, frequentemente o que você vê é, eu sei, eu não devia ter feito. E não existe arrependimento genuíno. Existe frustração por ter falhado. Existe medo das consequências. Existe uma série de coisas que não são evangélicas. Edwards vai dizer, quando é que você sabe que o Espírito de Deus está trabalhando? Quando você enxerga humilhação evangélica. Parecida com o do publicano na parábola. Ser propício a mim, pecador. Então, Edwards está mexendo com uma coisa que era muito diferente daqueles que se exaltavam porque haviam experimentado o avivamento. Entendeu? Em vez de Edwards falar assim, não, isso aí, isso é o pessoal de Deus. Ele fala, não. Quer saber que você tem sido impactado pelo Espírito de Deus? Você não faz assim. Você faz assim. Você não empina o nariz. Você se curva. Lembra Paulo aos Filipenses? Considerai uns aos outros superiores, né? Isso é, considere o outro superior a você. Um superior ao outro. Então a ideia de humilhação, de humildade evangélica.
E o ponto 12 é o principal de Edwards, é aquele que ele gasta mais tempo. No fundo, ele quer chegar no final do livro e dizer: como é que a gente sabe que nós temos santas afeições? Quando a gente vê o fruto disso na vida cristã. Quando a gente sabe que, de fato, Deus, o coração da pessoa foi ganha por Deus. Quando a sua vida reflete isso. Aí sim é sinal de que ela foi alvo da graça divina, da operação do Espírito Santo de Deus. Então Edwards foca muito no quê? Naquele resultado que ele não tinha visto em todo mundo depois do avivamento. Ele sabia que alguns tinham sido grandemente impactados e permaneceram num bom caminho, mas outros retrocederam. Ele falou: você quer saber que alguém foi de fato impactado, transformado? Olha para o fruto, olha para o resultado na vida prática. Então Edwards está apelando para aquilo que é básico, que é muito simples de teologia, mas que ele via como necessário. Não fique debatendo a genuinidade das emoções ou não. Veja o resultado prático para você falar de piedade. Para a gente terminar, algumas aplicações finais. Eu quero que a gente pense um pouquinho teologicamente acerca de avivamento. São algumas aplicações bem singelas, mas elas são, eu acho, frutíferas. O que seria piedade genuína, então, para Edwards, à luz de tudo que a gente falou? Primeiro ponto: piedade genuína é aquela que provém do coração. Eu peguei uma frase do autor Tim Keller, que eu acho que, de certa maneira, expressa um pouco do que Edwards tinha dito. Keller escreveu assim: o que o coração mais quer, a mente julga ser razoável, as emoções a julgam valiosa e a vontade a julga factível. Olha que frase legal, e eu quero dar 2 exemplos. Pensa numa pessoa que quer muito ter uma experiência fora do país, mesmo que seja sem o visto apropriado, entendeu? Mas ela quer muito, assim, ela acha que vai ser muito importante na vida dela. Se aquilo é o que está no coração dela, o que a mente dela faz? Ela busca justificativa. Ela diz: não, é razoável, eu acho que não tem nada de errado, eu vou lá e não vou roubar ninguém, não vou fazer nada de errado, eu quero só ter uma experiência boa e ajudar a minha família. Se eu fizer um pezinho de meia lá, ajuda a minha família, entendeu? Aí alguém fala: poxa vida, o que o coração quer, a mente julga que é razoável. E o que as emoções dizem? Puxa, vai ser demais quando eu estiver lá. Julga que essa experiência vai ser valiosa. E o que a vontade diz? Dá para fazer. Vai em frente. Eu estou dando um exemplo negativo para você entender que, se o coração quer algo pecaminoso, a mente justifica, as emoções palpitam forte rumo a esse pecado, e a vontade diz: faz. Mas e se a gente ama coisas santas? A mente vai dizer assim, mesmo que todo mundo diga: olha, acho que não vai dar certo, viu? Esse negócio não vai dar certo. E a mente diz: não, claro, por que não? É razoável, não estou pensando nada que seja contrário à vontade de Deus. Me parece bem razoável. Então, pense em situações em que Deus conduziu você a caminhos de santidade, mesmo quando outros diziam que era impossível, que não era prudente. A gente pode aplicar isso a uma série de coisas. De repente, alguém que resolveu ir para o seminário contrário ao que as pessoas diziam que ele devia fazer. Ou um casal que resolveu ter filhos, mesmo quando o médico dizia que não era muito prudente na saúde dela engravidar. Coisas desse tipo. Mas que, se nós julgamos que elas são... a gente poderia dar outros exemplos, tá? Se as nossas afeições são santas, o que vai acabar acontecendo? A mente vai dizer: é razoável. As emoções vão dizer: é valiosa. E a vontade vai dizer: dá para fazer. Então, isso vale para coisa boa, para coisa pecaminosa. Eu falei aqui, por exemplo, da mulher engravidar, mas eu não quero dar a impressão de que isso é certo. É possível que alguém tenha idolatrias em relação a filhos e até façam coisas loucas, pecaminosas por causa disso. Mas é possível agir santamente em relação a isso. Pense na decisão de ir para o campo missionário, mesmo quando parece que existem adversidades. Às vezes, a gente quer alguma coisa e Deus não proporciona isso. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia e Atos fala que o Espírito de Jesus o impediu.
Como assim? Jesus não quer que pregue o evangelho na Ásia? Claro que quer. Mas é que essa oportunidade não foi aberta. Significa que pregar o evangelho na Ásia é contrário à vontade de Deus? Aquilo que Deus gosta, tem prazer? Não. Então, eu estou dizendo isso porque as nossas decisões, aquilo que a gente faz na vida, ela tem muito a ver com o que está no coração. O que o coração ama, o que o coração considera tesouro, é o que a mente justifica, as emoções palpitam por isso, e a vontade vai atrás e faz. Isso revela onde é que está o nosso coração. Edward estava falando do que está no coração, as santas afeições. É isso que devia nos mover. Isso que devia mover mente, emoção e vontade. Segunda aplicação. Piedade genuína só pode ser avaliada de forma mais segura na sua própria vida. Não é critério para a avaliação de outros. Eu mencionei esse texto ontem, eu acho. 2 Coríntios 13:5 fala de autoavaliação. Dá uma olhada nesse texto. 2 Coríntios 13:5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, esse examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, é uma ordenança bíblica de a gente investigar se nós estamos no caminho, à luz do que a Escritura diz. Só que ela não fala examinai os outros. Edwards, nos seus critérios de avaliação, não quer que a gente tenha um parâmetro para a gente se sentir cheio de espírito, soberbo, e dizer você não é, você não é, você também não é. Que geraria divisão. Ele não está dando um parâmetro para eu julgar você. Ele está dando um parâmetro para eu questionar se o que eu tenho experimentado é do Senhor. É isso que ele está fazendo. Ele está ajudando você a crescer espiritualmente antes do que se tornar um soberbo que diz, aquele lá não é de Deus, ela não é de Deus. Não é isso. Então não é um parâmetro para avaliação dos outros, tanto quanto é um parâmetro para avaliação própria. É para escrutínio próprio, tá? Investigação própria. Edwards queria que as pessoas não fossem sem discernimento, que elas tivessem critérios para olhar para a sua vida e ver como é que Deus tem trabalhado nelas antes do que serem enganadas pelo inimigo. Por último, piedade genuína é medida pelo deleite que temos na beleza divina e pela perseverança na vida prática. Edwards desenvolveu um conceito que alguns estudiosos consideram uma das coisas mais originais dele. Ele fala do sentido do coração, ou o senso do coração. O que ele quer dizer é que quando Deus muda a nossa vida e Ele nos ilumina, Ele está falando de regeneração, o que acontece com a gente? A gente parece que tem um novo sentido, em que a gente enxerga coisas, percebe coisas, sente coisas, aprecia coisas de um jeito que a gente não apreciava antes. Então ele quer dizer, esse é o sentido do coração. Alguns acadêmicos vão dizer, é o sexto sentido. Não é? Não tem nada a ver com coisa mística, tem a ver ou nem coisa esotérica, tem a ver com perceber coisas de um jeito que um ímpio não percebe. Apreender as coisas dessa vida. É por isso que ímpios e crentes passam pela mesma experiência. De repente, ambos passaram pelo hospital, cirurgia bem sucedida. O ímpio vai dizer, olha, que coisa boa ter um hospital, ter um plano de saúde que dá esse tipo de cobertura. E o crente vai dizer assim, Deus é tão maravilhoso em ter me dado não só o plano de saúde, mas de ter preservado o médico de cometer esses erros. É a mesma experiência, mas um tem um sentido diferente que o outro não tem. Ele percebe coisas. É por isso que diante da beleza da medicina, um louva as realizações dos homens, o outro louva a beleza do Criador. É um sentido diferente, é uma percepção nova. Para Edwards, piedade genuína é quando a gente tem deleite nas coisas de Deus. Tudo que a gente enxerga desperta louvor a Deus, ou tristeza pela vileza do coração humano. Ele diz, isso é sinal de piedade genuína.
de como você é levado a adorar ao Senhor por todas as situações, ou a se entristecer por causa da maldade dos homens. Isso é sinal de piedade genuína. E pela perseverança na vida prática, isto é, quando a gente anda nos caminhos do Senhor. Está aí um exemplo do que é piedade genuína, quando a gente persevera no bom caminho. Então, eu quero agora, encerrando, pedir que Deus nos dê aquilo que eu acho que Deus desenvolveu gradativamente na vida do Edwards. Dos meus interesses em falar nesse assunto tem a ver com o que eu já disse no começo, que nós sejamos pessoas interessadas em ter discernimento espiritual. É uma das coisas que tem faltado a muitos de nós. A gente não tem discernimento na hora de consumir, e a gente não tem discernimento na hora de averiguar o que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes a gente olha ao redor e enxerga de maneira negativa. E lembra, isso foi verdade na vida de vários homens de Deus. Jó também não tinha enxergado o cuidado de Deus. Quando ele enxergou a grandeza de Deus, quando ele enxergou um Deus que não tinha que ser questionado, mas ele é que questionava Jó, uma série de perguntas no final de Jó, ele falou assim: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Olha para os discípulos que estão no mar, e eles sabem que Jesus é um rabi, Jesus é extraordinário, milagres e tal, mas o mar hoje não está para peixe, está difícil, está balançando, a gente vai morrer, e Jesus está lá num sono profundo, o bichinho até ronca assim, tão bem que ele dorme. Aí eles acordam, Jesus, o que você está fazendo, Jesus? Como é que você dorme nessa tempestade? E aí Jesus fez assim, ó, e o mar acalma. E aí o texto fala assim, que eles se perguntaram: quem é esse? Como assim, quem é esse? Eles não sabiam que era Jesus? O senso do coração despertado, iluminado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pedro pescou a noite inteira e realmente não estava dando. Aí Jesus Cristo fala assim, joga mais uma vez. Ele falou: Senhor, eu entendo de pescaria, mas como é o Senhor que disse, eu vou por respeito ao meu mestre. Joga, e aí todos os peixes da região resolvem pular na rede de Pedro. Quando Pedro vai puxar essa rede, ela está impossível de puxar. Todo mundo ajuda, tem rede rasgando, né? E aí a reação de Pedro, o que é? Retira-te de mim, porque sou pecador. Quando ele percebeu a incredulidade dele, e de que ele não entendia do que Jesus era capaz, e ele viu a grandeza do Criador, a sua reação foi de vergonha. Mas Jesus não queria que Pedro se afastasse. Falou: não, eu te farei pescador de homens. O que Pedro está enxergando que antes ele não enxergara? Senso do coração. Edwards diria, ele tem percepção nova agora. Deus está iluminando os olhos, está abrindo os olhos dos seus servos nessas histórias que eu contei. E a mesma coisa que Edwards queria que tivesse nos seus dias, que as pessoas tivessem os seus olhos abertos, enxergassem com mais discernimento. E é o que eu espero que Deus faça na sua vida e na minha vida. Então eu quero orar por isso. Quero que Deus nos dê cada vez mais discernimento, olhos para distinguir as coisas. Prudência cristã, para que a gente seja apto a distinguir as coisas com a palavra de Deus como nosso norte. Tá bom? Vamos orar por isso. Ó Senhor, nosso amor por Ti é um amor frágil. Nosso amor por Ti às vezes oscila, mas ele é genuíno, Senhor. Nós Te amamos não porque somos pessoas corretas, bondosas, mas nós Te amamos porque não há como reagir de forma diferente ao Teu amor. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Mas à medida que nós crescemos no amor por Ti, na vida cristã, nós podemos ser enredados, enganados por tantas coisas. Por falsas doutrinas, por legalismos, por movimentos diversos, por falsa piedade. A Escritura nos alerta para vários perigos
que Satanás às vezes investe como anjo de luz, semeando falsa religiosidade em meio à verdadeira religiosidade. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos amadureça no amor por Ti, que as nossas santas afeições sejam desenvolvidas de tal forma que a gente tenha mais discernimento, mais critério, que sejamos mais cuidadosos e não rejeitemos tudo ou aceitemos tudo sem discernimento, sem critérios. Abençoa o Teu povo, Senhor, aqui nesta região, não só em Ji-Paraná, mas cidades vizinhas. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que aqui estão e as igrejas aqui representadas, para que não sejam igrejas marcadas por um espírito ingênuo e tolo para os perigos do inimigo. Pelo contrário, desperta os Teus servos para que sejam sábios, prudentes, puros como a pomba, mas prudentes como a serpente, como o Salvador nos ensinou. Desperta em nós, Senhor, essa percepção de quem foi iluminado por Ti, percepção da Tua beleza, percepção das Tuas glórias na criação, na redenção. Nós queremos isso e queremos caminhar de forma santa, como prova de que o Senhor tem trabalhado em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir para as perguntas, preferência pouquíssimas, né? Para que a gente pudesse ouvir assim agora atentamente, porque na verdade a gente quer que você que já ouviu palestras, né, ontem, hoje, está aí no coração, não pode deixar sem perguntar, e você levanta, né, a mão, a gente vai dar para você essa oportunidade. O Dr. Heber, ele está preparado para responder aqui. Até que horário, pastor, doutor? 9h15. Então eu creio que vai ser 3 perguntas, talvez no máximo, para a gente poder caminhar. Vamos lá então? Eu levo o microfone até você, pode ser? Tem Reverendo Luiz Carlos. Reverendo, a minha pergunta é a seguinte: durante aquelas experiências emocionais do avivamento, em algum momento aquelas experiências elas foram confundidas com o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção? Essa é uma linguagem recente. Seria a mesma coisa que dizer assim: o que Calvino pensava sobre o movimento pentecostal? O que Calvino pensava sobre a Assembleia de Deus? Isso a gente chama de anacronismo. Batismo com o Espírito Santo como segunda bênção é um movimento do final do século XIX e início do século XX. Era impossível que aquilo fosse motivo de discussão. Uma dica, caso o irmão queira estudar um pouquinho mais, quem fala disso muito bem, do desenvolvimento histórico desse movimento, é um autor chamado Brunner, Frederick Dale Brunner, Teologia do Espírito Santo, publicado pela Cultura Cristã. Lá ele mostra que batismo com o Espírito Santo era uma linguagem usada no século XIX pelo movimento Holiness, que é herdeiro do wesleyanismo metodista, tá? E o movimento Holiness, quando falava de batismo com o Espírito Santo, estava falando de santidade. Só que depois, quando o movimento chamado pentecostal começou, ele passou a ser sinônimo de poder ou capacitação espiritual. Por isso, falar em línguas, profetizar. Antes era para gerar santidade, depois passou a ser sinônimo de capacitação espiritual. Mas isso era um movimento do século XIX e XX. Edwards viveu no 18. Então ele é anterior a isso. Não dá para a gente falar que era associado a isso. Tá? Mais alguém? Alcides Júnior. Só uma curiosidade. As mesmas coisas que levam hoje à busca por essas inovações, pelo extraordinário, você acredita que eram as mesmas coisas em todas as épocas? Você especifica um pouquinho mais a sua pergunta, que eu achei que ela ficou um pouco aberta. Eu não sei se eu vou pegar.
Eu pessoalmente, eu vejo que tipo movimento como G12, Impacto, você vê que as pessoas vão e fica naquela empolgação, tive um encontro com Cristo, foi tremendo e tudo mais. E daí um tempo aquilo passa. Aí fica como, eu preciso de um novo encontro, eu preciso de algo novamente, para que aquele mesmo movimento, aquele mesmo avivado do Espírito esteja em mim. Então é que você diz o mesmo de todas as épocas, era uma pergunta muito grande, entendeu? Aí você usou na segunda parte um exemplo contemporâneo. Então vamos falar do exemplo contemporâneo. Quando as pessoas estão atrás dessas emoções, elas estão atrás da coisa errada. Por isso que eu coloquei naquele quadro a diferença de afeições e emoções. Emoções são transitórias, passageiras. Elas chegam e saem, você precisa de mais. Vou usar uma comparação ruim, mas é boa. Ruim, mas é boa, gostou? É que nem droga. É uma comparação ruim porque parece que emoção é ruim. Não, mas não é isso que eu quero dizer. É uma comparação que eu acho que esclarece, porque droga você precisa sempre. Ela causa uma sensação cativante no começo. Só que como passa, você vai atrás de novo. Você precisa de novo. Você vive dependente disso. As emoções funcionam de forma parecida, mesmo no meio religioso. As pessoas ficam dependentes disso, elas precisam de mais. É por isso que elas buscam algo grandioso. Quando alguma coisa não gera mais essas emoções, elas não estão mais gerando o mesmo impacto, inventa-se uma outra coisa. Então essa busca por essas emoções, Edwards reprovaria fortemente. Ele diz, olha, isso aí não é prova de que é do Espírito de Deus, pelo contrário, existem exemplos ímpios de gente que vai atrás disso. Então ele seria crítico disso. Porém, onde é que Edwards nos ajuda? Ele diz assim, mas isso não significa que uma pessoa não pudesse ser comovida fortemente mediante uma atuação genuína do Espírito Santo. A gente não precisa ter medo se ela se prostrasse, tipo a mulher que chorou e lavou os pés de Jesus. Imagina essa cena. Se hoje alguém chorasse tão compulsivamente assim, a ponto de lavar os pés com lágrimas, pensa, não é uma lagriminha que correu. Ela chorou compulsivamente, porque ela derramou lágrimas que molhou os pés do Salvador. Ele não diz, para mulher, sou presbiteriano. Ele não, eu tô brincando, mas eu quero que você entenda. Ele não reprova as fortes emoções dela, entendeu? Ele não reprova, ele entende que era genuíno. Então, o que Edwards nos ensina é, a gente não pode ir atrás de emoções, elas são muito enganosas. Mas se afeições santas promovem santas emoções, fortes emoções, elas podem ser genuínas. Mas Edwards não está preocupado com as emoções, ele está preocupado com as afeições, porque as afeições, elas são genuínas, tendo ou não tendo emoções. Se o nosso amor pelo Senhor é o que nos move a fazer as coisas, tendo fortes emoções no culto ou não tendo fortes emoções no culto, vai bem. Entendeu? É isso que Edwards está preocupado, é que as nossas afeições estejam no lugar certo. Por isso que ele fala que muitas emoções não são prova indiscutível de que é obra de Deus. Tá? Alguém mais? Acho que eu assustei o povo, né? Que eu falei rapidinho, poucas perguntas. Temos tempo ainda. Jaci? Reverendo Jaci. Só aqui, né? A questão ainda parece muito contemporâneo essa questão. Por que ainda os dois extremos e ainda não chegou a um meio termo? Racionalistas, olha o outro grupo lá, os entusiastas. Os entusiastas, aceitando tudo e outros rejeitando tudo, tendo essas obras escritas, porque ainda continuam lá e cá e não vai ao meio termo. Que é aquela questão de alguma coisa são boas e isso aqui não, vamos caminhar aqui. Então, Edwards continua contemporâneo porque continua sendo um problema, né? Por isso que a redescoberta dele recente tem sido tão interessante para muita gente. E agora, de poucos anos para cá, que a gente tem várias obras dele em português. Antes a gente não tinha, agora a gente tem. Eu citei ontem e hoje várias obras. Das 4 que ele escreveu sobre o avivamento, a gente já tem 3. Já dá para sentar e ler e dizer, olha que interessante isso aqui e tal, entendeu? Agora, o que a gente pode aprender de forma contemporânea com isso? Não é verdade que ficar no meio sempre é a posição correta, tá? Às vezes
a postura cristã é ser radical em alguma coisa. Um professor meu dizia assim, olha, ser moderado, estar no centro não é bom, porque depende do referencial de onde está alguma coisa. Se alguma coisa está contrária à fé cristã, eu estou aqui, ó. Não é? Se a medida está aqui, mas a fé cristã está aqui, eu estou aqui. Então eu sou radical. Digamos que alguém dissesse assim, tem pessoas que são a favor do casamento homossexual, tem outros que são contrários ao casamento homossexual. Eu sou uma pessoa que eu estou assim no centro, eu não sou nem a favor nem... Entendeu? Não é verdade que ser moderado é sinônimo do positivo. Então, assim como alguém poderia dizer, tem gente que é favorável a estudar teologia para assim aprender a fazer exegese com aquele rigor que eu tenho até preocupação que esfria a alma. E tem gente que é o contrário, abre a Bíblia e quer que o Espírito fale. Eu acho que nem lá nem cá, eu estou aqui. Errado ele. Errado. Porque ele acha que o estudo zeloso aqui é sinônimo de anti-espiritualidade. Então, não é verdade que ser moderado sempre é santo e é prudente, tá? Mas no caso de Edwards, o que a gente aprende com ele que eu acho que é bom? Edwards, no começo, está preocupado em defender dos críticos do avivamento de que aquilo é genuíno. Mais tarde, a preocupação dele se volta para o outro grupo, para os que beberam do avivamento e receberam de braços abertos para dizer, vocês não tiveram discernimento. Então, percebe como ele primeiro ele diz, não, o avivamento é genuíno. A preocupação dele no começo é mais em defender a genuinidade dele, no começo da trajetória. Tanto é que a primeira obra que eu mencionei ontem, ele conta uma narrativa fiel do que Deus fez. Ele está assim, empolgadíssimo. Aí passa o avivamento, que é o menor, não é o grande despertamento. É o avivamento que ele experimentou na região dele, eu falei ontem. E aí passou o avivamento e ele fica até meio frustrado que ele contou essa história, porque ele ficou tão empolgado, mas a igreja não estava mais aquelas coisas depois desse primeiro avivamento. Então, a Edwards vai amadurecendo com o passar do tempo. Ele não tem referenciais muito bons anteriores a ele. Ele está aprendendo gradativamente. Nós temos a vantagem de ter referenciais que nos ajudam. Mas vai ter momentos em que a igreja contemporânea vai enfrentar uma coisa nova. E aí a gente vai ter que criar referenciais para a próxima geração. É por isso que quando surgem novos problemas, como a questão da força do movimento LGBT e qualquer outra letra que acrescentar, isso é uma coisa que a gente não se volta lá atrás para os autores e fala assim, o que você acha? Vamos aprender dos reformadores, o que eles acham do casamento homossexual? Não era um problema lá. Então essa é uma sabedoria que a gente não traz de lá, porque ela é nova, ela é um desafio novo. Não é que o pecado não existisse antes, é um desafio novo. Agora as gerações mais futuras, se Deus abençoar a geração presente na maneira como ela se posiciona, como ela sabe conversar sobre isso, argumentar em relação a isso, as gerações futuras vão poder se aproveitar da sabedoria dessa geração. Assim como hoje a gente pode se aproveitar da sabedoria de Edwards, tá? Eu quero que a gente entenda nisso o cuidado de Deus com a sua igreja. Pensa nos desafios que a igreja teve no passado, quando surgiu o gnosticismo, século II. Eles ficaram doidos, o gnosticismo era cativante, fascinava as pessoas, tinha um monte de gente que ia atrás disso, e aí os pais da igreja começaram a escrever contra o gnosticismo. Eles não tinham tantos recursos, eles tinham as escrituras, claro, mas tiveram que usar. Mais tarde, quando surgem movimentos místicos, as pessoas se voltam para os pais da igreja e dizem, não, já aprendemos lá atrás, como é que a gente combate esses gnósticos, entendeu? Aproveitar da sabedoria de gente do passado. Mas às vezes Deus traz novos desafios e Ele dá graça à sua igreja para responder a eles. Então acho que é bom que a gente saiba disso, preze o que podemos aprender de Edwards, entendendo de que tem coisas que podem ser novas, que a gente vai ter que pensar de maneira diferente.